O que você é quando não está pensando? Não é uma pergunta de teste, não tem resposta certa. Mas se você parar por um momento e realmente considerar o que ela está perguntando, existe algo nela que não se resolve facilmente. Porque a primeira reação da maioria das pessoas é tentar responder com o pensamento, criar uma frase, formular uma ideia, encontrar uma definição. E é exatamente aí que algo interessante acontece. Porque a própria tentativa de responder já é um pensamento, e um pensamento não pode, ao mesmo tempo, ser o objeto da pergunta e a ferramenta usada para respondê-la. É como perguntar ao espelho o que existe antes do reflexo. E essa pequena impossibilidade, essa limitação silenciosa, aponta para algo que a maioria das pessoas nunca parou para observar com atenção. Que existe em você algo que não é o pensamento. Algo que estava presente antes do pensamento começar. Algo que continua presente depois que o pensamento vai embora. Esse vídeo é sobre esse algo. Vamos começar por uma observação muito simples. Você pensa, isso é óbvio. Pensamentos aparecem o tempo todo. Palavras internas, imagens, memórias, planos, preocupações, comentários sobre tudo o que acontece. A mente está sempre em movimento, sempre produzindo algo. Mas existe uma pergunta que raramente fazemos. Quem está percebendo o que você está pensando? Porque quando você nota que sua mente está agitada, quando você percebe que está preso num pensamento repetitivo, ou que está preocupado com algo que ainda não aconteceu, existe um momento muito específico nessa percepção. O momento em que você vê o pensamento. Não o momento em que você está dentro dele, mas o momento em que você o observa de fora. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Esse observador não é o pensamento. Se fosse, não seria possível observar. Um pensamento não pode se observar a si mesmo da mesma forma que um olho não pode ver a si mesmo diretamente. Para que exista observação, precisa existir distância. Precisa existir algo que está olhando e algo que está sendo olhado. Quando você percebe que está pensando, você não é o pensamento. Você é o que percebeu. Isso pode parecer uma distinção muito filosófica, muito abstrata, muito distante da vida real. Mas não é. É, na verdade, uma das coisas mais presentes e mais constantes que existe na sua experiência. Pense num momento em que você estava muito agitado mentalmente, preocupado, ansioso, com a mente girando em torno de algo que estava te incomodando. E então, em algum ponto, você percebeu que estava agitado. Você notou o estado em que estava. Esse momento de percepção, esse instante em que você viu a própria agitação, não fazia parte da agitação. Ele estava, de alguma forma, um passo atrás dela, mais quieto, mais estável, observando. Isso não é uma teoria espiritual. É uma experiência que você provavelmente já teve inúmeras vezes. A diferença é que quase ninguém para notar o que esse momento revela. Quando isso começa a ser observado, algo diferente aparece. Porque se existe algo em você que pode perceber a agitação sem ser a agitação, algo que pode ver o medo sem ser o medo, que pode notar a tristeza sem ser a tristeza, então, esse algo tem uma natureza diferente do que está sendo percebido. É mais silencioso, é mais constante, é mais parecido com um espaço do que com um conteúdo. Joel Goldsmith descrevia isso com uma clareza que poucas tradições espirituais conseguiram igualar. Ele dizia que o grande erro da vida humana não é o sofrimento em si, é a identificação. É acreditar que somos o conteúdo da mente, que somos os pensamentos, as emoções, as histórias que surgem automaticamente e que a mente produz de forma contínua. E que o despertar espiritual não é encontrar um estado mental melhor, é reconhecer algo que está presente antes de qualquer estado mental. Ele usava a palavra consciência, não no sentido psicológico comum, mas em um sentido mais fundamental, como o espaço em que tudo aparece, como o campo silencioso em que pensamentos surgem, existem por um tempo e depois desaparecem. E o ponto central do seu ensinamento era esse.
Você não é o que aparece nesse espaço. Você é o próprio espaço. Existe um detalhe silencioso nisso, porque quando você começa a considerar essa possibilidade não como uma crença intelectual, mas como uma investigação honesta, algo começa a mudar na forma como você se relaciona com sua própria mente. Os pensamentos continuam aparecendo, as emoções continuam surgindo, mas existe uma ligeira distância que não existia antes, uma consciência de que você não precisa ser arrastado por cada onda que passa. Existe uma imagem que ajuda a entender isso de forma mais concreta. Imagine um lago numa manhã muito calma. A superfície está completamente parada. E nessa superfície, o céu inteiro se reflete. Nuvens passando, luz mudando, cores se transformando. Tudo isso aparece na água. Agora imagine que começa a ventar. A superfície se agita, as imagens se fragmentam, se distorcem, ficam difíceis de reconhecer. E alguém que está olhando apenas para a superfície pode pensar que o céu se fragmentou, que a luz se perdeu, que algo se quebrou. Mas o céu não mudou. O que mudou foi a superfície em que ele estava sendo refletido. A mente humana funciona de forma parecida. Quando está agitada, com preocupações, com julgamentos, com pensamentos repetitivos, ela distorce tudo o que aparece nela. As experiências ficam fragmentadas, difíceis de reconhecer, carregadas de uma intensidade que não é necessariamente real. Mas existe algo curioso sobre isso. Por baixo da superfície, o lago permanece completamente imóvel. A agitação é sempre superficial. O fundo nunca é perturbado. E a pergunta que Goldsmith fazia, a pergunta que toda a tradição espiritual profunda faz, de formas diferentes, é essa: você é a superfície ou é o fundo? Agora existe algo importante que precisa ser dito com muito cuidado. Falar sobre algo além da mente pode soar como uma promessa de que existe um estado permanente de calma, de silêncio, de paz inabalável que você pode alcançar se seguir os passos certos. E isso não é o que está sendo dito aqui. Porque essa promessa, além de ser frequentemente falsa, ainda está dentro da mesma lógica da mente que quer controlar, quer alcançar, quer conquistar um estado que ainda não tem. O que está sendo apontado é diferente. Não é um estado a ser alcançado, é uma natureza a ser reconhecida. Existe uma pequena mudança de perspectiva aqui, que muda tudo. Porque alcançar implica que ainda não está aqui. Implica um esforço, um caminho, uma chegada futura. Mas reconhecer implica que já está presente, que sempre esteve, que o único movimento necessário é de atenção, não de conquista. E isso muda completamente a relação que você tem com a própria prática espiritual, com a própria busca. Você não está tentando criar algo novo. Você está aprendendo a ver o que sempre esteve aqui, por baixo de todo o movimento, de toda a agitação, de toda a história que a mente conta sobre si mesma. Voltemos à experiência direta, porque é lá que isso precisa ser encontrado, não nas palavras. Existe um momento muito específico que a maioria das pessoas experimenta e que passa sem ser notado. É o momento entre dois pensamentos. A mente está produzindo alguma coisa, um pensamento, uma preocupação, um comentário interno. E então esse pensamento termina. E antes que o próximo comece, existe um instante, brevíssimo, quase imperceptível, um espaço. Nesse espaço não existe conteúdo mental, não existe narrativa, não existe passado sendo ruminado ou futuro sendo projetado. Existe apenas presença, silenciosa, neutra, completamente viva. A maioria das pessoas não percebe esse espaço, porque a mente preenche muito rapidamente. Outro pensamento aparece antes que o espaço possa ser notado, mas quando a atenção comece a ser treinada, não de forma forçada, mas com uma curiosidade genuína, esses espaços começam a ser reconhecidos. E o que se encontra neles não é o vazio, não é a ausência, é algo que se parece com a qualidade mais fundamental da consciência.
algo que estava sempre presente, mas que o barulho contínuo dos pensamentos tornava invisível. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Naquele momento de madrugada em que a mente finalmente parou por um instante, no segundo depois de uma respiração profunda, no breve silêncio que existe quando você para de fazer qualquer coisa e simplesmente fica. Esses momentos não são acidentais, eles são pequenas aberturas para algo que sempre esteve aqui. Existe uma confusão muito frequente quando esse assunto aparece. As pessoas ouvem falar em consciência pura, em presença, em algo além da mente, e imediatamente a mente tenta criar uma imagem disso, tenta construir um conceito, uma representação, uma ideia de como esse estado deve parecer. E então passa a buscar a imagem que construiu, passa a procurar uma experiência que corresponda ao conceito que foi criado. Mas o que está sendo apontado não tem imagem, não tem forma que a mente possa capturar, porque a mente é exatamente o instrumento que não consegue perceber aquilo que está além dela, da mesma forma que um olho não pode ver a si mesmo. Existe um pequeno paradoxo escondido nisso tudo. A busca espiritual, quando começa pela mente e para a mente, frequentemente cria mais distância do que presença, porque a mente trata o despertar como mais um objetivo a ser alcançado, mais uma conquista a ser adicionada à lista. E esse movimento, mesmo quando usa linguagem espiritual, ainda é o mesmo padrão de busca, de esforço, de insatisfação com o que é. O que os grandes ensinamentos espirituais apontam, e Goldsmith era especialmente claro sobre isso, é que o movimento em direção ao que está além da mente não é um movimento de acumulação, é um movimento de reconhecimento, às vezes até de abandono, de largar as ideias sobre o que deve ser encontrado e simplesmente estar presente com o que está aqui, agora. Voltemos à pergunta do começo, mas de uma forma ligeiramente diferente. Não o que você é quando não está pensando, mas o que foi constante em toda a sua vida. Os pensamentos mudaram, as emoções mudaram, os papéis mudaram, as crenças mudaram, as opiniões mudaram, o corpo mudou. A forma como você se percebe mudou inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas existe algo que percebeu todas essas mudanças. Algo que estava presente quando você tinha 5 anos e quando você tem a idade que tem agora. Algo que não foi criado num momento específico e que não desaparece quando os estados mentais mudam. Esse algo é o que as tradições espirituais chamam por nomes diferentes: consciência, presença, ser, o observador, o silêncio interior, a realidade espiritual por baixo da realidade aparente. E o que é comum em todas essas tradições, independentemente do nome que usam, é que esse algo não precisa ser alcançado, não precisa ser construído, não precisa ser merecido, só precisa ser reconhecido. E o reconhecimento começa exatamente com o tipo de atenção que você está praticando agora. A atenção de perguntar honestamente, de observar ao invés de apenas reagir, de criar um espaço, mesmo que pequeno, mesmo que breve, entre você e o fluxo automático da mente. Existe uma última coisa que vale ser dita. Essa sensação que dá título a esse vídeo, essa sensação silenciosa de que existe algo além da mente, não é uma ilusão, não é uma fantasia espiritual, não é uma projeção de quem quer fugir da realidade. É, na verdade, um dos sinais mais honestos que existe. Porque a mente, por mais poderosa que seja, por mais que consiga criar, analisar, planejar, resolver, tem um limite. E existe em muitas pessoas uma percepção silenciosa desse limite. Uma sensação de que os problemas que a vida apresenta não podem ser completamente resolvidos pela mesma mente que, em muitos casos, os criou. Uma intuição de que existe uma dimensão da existência que não é acessada pelo pensamento, mas por algo mais parecido com presença, com silêncio, com atenção pura. Essa percepção não é enfraquecimento, é lucidez. E quando ela começa a ser seguida, não com urgência, não com um novo conjunto de regras e práticas obrigatórias, mas com uma curiosidade genuína e uma disposição de olhar com honestidade, ela abre algo. Não um novo mundo,
Não um estado permanente de iluminação, mas uma leveza que vem de não precisar ser apenas o que a mente diz que você é. Uma estabilidade que não depende de as coisas estarem certas lá fora. É como descobrir que, por baixo de toda a agitação da superfície, existe um fundo que nunca foi perturbado, que sempre esteve quieto, que sempre esteve aqui. E que esse fundo, esse silêncio que existe antes de qualquer pensamento, que permanece depois que qualquer pensamento vai embora, esse é o lugar mais verdadeiro que você vai encontrar. Não porque alguém disse, não porque existe uma tradição que garante, mas porque quando você para o suficiente para olhar, sem pressa de encontrar e sem medo do que pode aparecer, você percebe que já sabia disso. Você só não havia parado para notar.